Na série de televisão dramática pós-apocalíptica que saiu no começo deste ano, The Last of Us, a humanidade está em ameaça de extinção por uma infecção fúngica do cérebro que transforma a maioria das espécies em zumbis. Isso pode até parecer um absurdo, coisa que só acontece em filmes, séries e jogos de videogame. Mas a verdade é que os fungos podem e, de fato, infectam o cérebro humano. Se pararmos para pensar, os fungos fazem parte da nossa vida. Eles estão por toda parte, no ar, nos frutos, em decomposição, no chão e até mesmo naquela comida que está na sua geladeira desde a semana passada. Os fungos também estão em nossos corpos, pois eles fazem parte da nossa flora natural. O grande problema é que alguns fungos podem causar doenças que levam a uma série de sintomas e problemas de saúde. Para você ter uma ideia, as infecções fúngicas contribuem para cerca de 1,5 milhão de mortes todos os anos. E sabe o que é mais assustador em toda essa história? A África sofre de uma epidemia mortal de infecções fúngicas. Especialistas descobriram que o surgimento de infecções fúngicas mortais na região é impulsionado principalmente pela alta incidência de infecção por HIV, o maldito vírus causador da AIDS, além da falta de assistência médica de qualidade e indisponibilidade de medicamentos antifúngicos eficazes. Ao longo dos anos, a humanidade não teve muitos problemas com infecções fúngicas, até porque a maioria dos fungos não consegue sobreviver à temperatura do corpo humano. Porém, surgiram novas espécies de fungos devido às mudanças climáticas e outras pressões ambientais, ou seja, surgiram novos fungos capazes de sobreviver a 37 graus centígrados. Mas isso não quer dizer que eles simplesmente vão nos dizimar. Na verdade, o corpo humano tem um sistema imunológico forte o suficiente para combater infecções fúngicas. O problema é que nem sempre o sistema imunológico está fortalecido, permitindo que os fungos superem a defesa do nosso corpo e não sejam detectados pelo sistema imunológico. Considerando tudo isso, podemos concluir que pessoas com sistema imunológico enfraquecido correm o risco de desenvolver doenças fúngicas graves ou com risco de morte. E sabe qual é um dos principais sintomas do HIV? Isso mesmo, sistema imunológico enfraquecido. E sabe onde tem uma grande concentração de pessoas com HIV? Na África. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, a África é responsável por 67% dos casos globais de HIV e as doenças fúngicas estão aumentando cada vez mais. Um dos grandes exemplos de doença fúngica é a meningite criptocócica, que surgiu com a pandemia de HIV no fim da década de 1980. Atualmente, a África subsaariana, que é parte do continente africano situada ao sul do deserto do Saara, é responsável por cerca de 73% de todos os casos globais e mortes resultantes da doença. Essa doença é causada por um fungo chamado Cryptococcus neoformans, encontrado principalmente no solo e em excrementos de aves. Quando a pessoa inala os esporos do fungo e é infectada, os primeiros sintomas são uma infecção pulmonar e, posteriormente, uma infecção cerebral fatal. Nessa região, a meningite criptocócica é uma das principais causas de meningite em adultos, estando associada a quase 20% de todas as mortes relacionadas à AIDS. O custo do tratamento para essa doença varia entre R$6.000 e R$11.000, um valor inacessível para a maioria das pessoas afetadas. Infelizmente, por sabermos pouco sobre como o fungo causa danos tão extremos no cérebro, foram desenvolvidos medicamentos mais baratos e menos eficazes. Outra doença comum é a pneumonia por Pneumocystis jirovecii. Esse fungo é transportado pelo ar e transmitido de pessoa para pessoa. Ele só traz problemas para pessoas com sistema imunológico enfraquecido. O problema é que elas agem como reservatórios e, quando encontram indivíduos com sistema imunológico frágil, pode ser fatal. Os infectados podem desenvolver sintomas graves, incluindo febre, tosse seca e dificuldade para respirar. Infelizmente, as estatísticas dessa doença não são nada animadoras. Essa pneumonia ocorre em 15 a 20% dos pacientes com HIV que apresentam problemas respiratórios. Além disso, o diagnóstico dessa doença é caro e requer um laboratório bem equipado, que não existe nas instalações de saúde urbanas e rurais pobres da África. Isso deixa a situação ainda mais complicada. Mas e quanto aos fungos que transformam as pessoas em zumbis?
Como aconteceu na série The Last of Us. Eles realmente existem? No seriado, um fungo chamado Cordyceps transforma as pessoas em uma espécie de zumbi. O que pouca gente sabe é que esse fungo é real e inclusive existe aqui no Brasil. Mas fique calmo, tá? Porque não existe a menor chance de alguém virar zumbi. Ao menos não os humanos. Eu digo isso porque esses fungos geralmente atacam as formigas, não as pessoas. Há alguns anos, uma pesquisadora de doenças fúngicas do Imperial College London estava em uma floresta da Guiana Francesa quando se deparou com algo inesperado. No meio da vegetação estavam dezenas de corpos de insetos que tinham sido parasitados e seus restos mortais estavam cheios de esporos, sendo projetados para fora do crânio. Neste mesmo momento, a pesquisadora percebeu que tinha encontrado os restos mortais de formigas zumbis que tinham sido infectadas com um parasita capaz de controlar seus corpos e mentes. Sabe o que é o mais interessante em toda essa história? Na ficção científica, os zumbis se alimentam de carne humana e espalham a infecção através da mordida. E com as formigas não é diferente. Só que em vez de se espalharem pela mordida, os fungos são passados para outras formigas, ajudando a espalhar o contágio. O gênero de fungos que conseguem a façanha de transformar formigas em zumbis se chama Ophiocordyceps, mais especificamente Cordyceps. Como é que os fungos conseguem controlar uma formiga? Isso ainda não foi totalmente compreendido, mas existem algumas hipóteses. O Cordyceps foram estudados por décadas. Com isso, os especialistas descobriram que eles evoluíram para combinar com os diferentes ciclos de vida de várias espécies de formigas hospedeiras. Segundo estudos publicados em 2016, o fungo aparentemente usa uma série de enzimas que modificam os processos nos corpos das formigas hospedeiras. Os especialistas também acreditam que as enzimas podem mudar os genes de uma maneira que influencie o comportamento das formigas. Também foi revelado que o tecido muscular das formigas hospedeiras cede com o tempo. Mas o mais curioso é que o fungo consegue manipular o sistema nervoso do inseto e controlar neurotransmissores de mensageiros químicos, como, por exemplo, a dopamina. Isso também modifica o comportamento dos animais. Da forma mais clara, os fungos Cordyceps infectam artrópodes com seus esporos que se desenvolvem dentro do animal. O fungo deixa o animal viver até completar a fase sexual do seu ciclo reprodutivo e então mata o hospedeiro. A grande dúvida é: será que o Cordyceps poderia fazer o mesmo com os humanos? No seriado são retratados pelo menos 4 estágios da infecção. O primeiro é quando o fungo toma conta do cérebro da pessoa, transformando-a em zumbi e aumentando a sua agressividade. No segundo estágio estão os zumbis mais lerdos, com o sistema nervoso completamente tomado pelo fungo. Eles gostam de ficar no escuro e o fungo fica mais visível no corpo do hospedeiro. Os zumbis, em terceiro estágio, já apresentam boa parte do corpo tomado pelo fungo, principalmente na cabeça, o que deixa os zumbis cegos e se orientando apenas pelo som. Por fim, tem o quarto estágio, que é quando o hospedeiro se transforma em uma criatura assustadora. O zumbi, além de ser extremamente forte, tem seu corpo completamente tomado pelo fungo, criando uma espécie de armadura. Felizmente, caros amigos, nós não teremos que nos preocupar com um apocalipse zumbi causado por um hospedeiro desse tipo. Eu digo isso porque o corpo humano possui anticorpos e sistemas de defesa eficazes o suficiente para evitar uma infecção do fungo Cordyceps. Na verdade, em vez de ter que combater o fungo, os humanos podem usá-lo ao nosso favor. O Cordyceps foi e ainda é muito usado na medicina tradicional chinesa, japonesa, coreana e indiana. Ele pode tratar problemas como anemia, baixa imunidade, impotência sexual, retardar o processo de envelhecimento, recuperação pós-cirúrgica e até tumores. Resumindo, você não precisa se preocupar com os fungos transformando as pessoas em zumbis. Mas isso não quer dizer que os humanos não precisem temer os fungos. Estudos apontam para vários fatores que estão impulsionando o surgimento e ressurgimento de ameaças fúngicas, como as mudanças climáticas, a disseminação de doenças imunossupressoras, o uso de imunossupressores para controlar doenças inflamatórias e o uso de antibióticos. Embora esses não sejam fatores exclusivos da África, o número de doenças fúngicas e número de pessoas que sucumbem a elas é
é muito maior. Diante de todos esses fatos, podemos tirar algumas conclusões. Parte da África só está tendo problemas com fungos por causa da falta de recursos para tratar as doenças. Que nos casos mais graves, o cérebro dos enfermos é afetado. Ao mesmo tempo, temos que ter cautela com esses fungos, porque assim como aconteceu recentemente com o coronavírus, podemos viver um verdadeiro inferno caso surja um fungo mais agressivo. Rezemos. Por hoje é só isso. Até a próxima.